Reclamam muito que a sociedade, de modo geral, que a nossa justiça é lenta, certo? Isso é um fato, né? A nossa justiça é lenta e tal. Mas também, os advogados culpam também a justiça. Agora, também acontece muito dos advogados não acompanharem os processos. Isso aí ninguém fala nisso, mas acontece muito dos advogados. Há algum trabalho do OAB, alguém já foi denunciado, porque a OAB já puniu alguém por causa disso. Nós temos um projeto da ouvidoria que concorre no Prêmio Inovare em fase final. Ou seja, a ordem ela tem esse cuidado. Nós temos um tribunal de ética que tem punido muitos e continuará punindo. Agora, nós não podemos atribuir ao advogado a morosidade do judiciário. Nós lançamos Justiça Já em meados de 2010, trouxemos o presidente Joafir Cavalcante, fizemos um grande abraço ao fórum com mais de 1.500 colegas, fizemos uma vigília na porta do fórum de 24 horas, apagando uma vela por hora. Quer dizer, é um movimento para chamar a atenção da sociedade para essa letargia, para essa morosidade. Não bastou. Levamos 400 cruzes de madeira para a porta do fórum, apontando cada uma das comarcas, sem juiz, sem servidor, sem defensor público, sem promotor. Tudo isso para quê? Para mostrar à sociedade, Solange, que a morosidade não é culpa do advogado. Um caso pontual em que um advogado A, B ou C não acompanha um processo, deve ser levado à ouvidoria ao Tribunal de Ética. E o Tribunal de Ética haverá de punir. Agora, a esmagadora maioria, ele diz algo que é um fenômeno que tem acontecido bastante com a ordem, que é o quê? O sujeito contrata o advogado A e dá entrada na petição. A distribuição acontece do processo, o juiz não julga o processo, esse processo demora 3, 4 meses para ter o primeiro despacho, ainda saneador, ainda na admissibilidade processual, a parte não se desespera, não aguenta esperar, contrata o segundo advogado. Marca-se a primeira audiência para 3, 4 meses. Ela, na primeira audiência, já se indispõe, contrata um terceiro e às vezes representa contra os 4. E essa responsabilidade não é da advocacia, essa responsabilidade é do Poder Judiciário e nós temos cobrado. Nós colocamos, inclusive, na porta do fórum Closet, lá com uma faixa enorme lá. A morosidade não é culpa do advogado. Celeridade é a nossa bandeira principal de luta. Por quê? Para esclarecer a população para que ela passe a cobrar do judiciário. Como o advogado é o elo, o advogado é uma atividade meio, ele está entre a justiça propriamente dita, a entrega da prestação jurisdicional e a parte, o advogado está aqui no meio, ele cobra do advogado. Dificilmente uma parte ela bate na porta do juiz: doutor, você não julga meu processo? Promotor, você não dá o meu parecer? Presidente do tribunal, cadê os servidores? Justiça Federal, cadê a ampliação de mais varas para o interior? Justiça do Trabalho, por que é que só tem um juiz lá em Maracanaú para uma vara, uma juíza para outra vara? Por que é que não tem 4 juízes, como sempre foi na Justiça do Trabalho, um titular e um auxiliar? O que daria um rendimento maior para o exercício da advocacia e para a prestação jurisdicional. Ele não cobra. Ele cobra de quem? Do advogado. Então é importante nós alertarmos. E tem uma coisa aí, um fator que é preponderante para a população, para o cidadão que nos acompanha, que é a possibilidade dele acompanhar o processo online. Hoje, só, já a parte, às vezes, ela sabe do andamento processual mais rápido do que o advogado. Porque o advogado tem 100, 200, 1000 processos para acompanhar. A parte, às vezes, só tem o dela. Ela fica no site acompanhando passo a passo. A OAB, pensando nisso, criou uma ferramenta no site que já tem mais de 4.000 ofícios expedidos, 4.000 cobranças no CNJ, na Corregedoria, que é a central de acompanhamento dos prazos processuais. Essa é uma ferramenta inovadora. Nós concorremos em 2011 ao Prêmio Inovare, chegamos até a final com essa ferramenta, que é o quê? O cidadão que se entende prejudicado pela falta de celeridade no seu processo, ou às vezes com uma celeridade suspeita, ou seja, você dá entrada no processo hoje, no mesmo dia, 5 minutos depois tem a liminar. Então, isso já é um paradigma que precisa ser melhor analisado. Então, nós criamos uma ferramenta em que o cidadão vai no site da OAB, clica na central de acompanhamento dos prazos processuais, coloca o número do processo, as partes, a sua queixa quanto à morosidade ou à celeridade absurda, suspeita. Isso vai para o sistema da OAB internamente. Nós fazemos uma triagem, fazemos um acompanhamento no site do tribunal e, quando se precisa, em loco, oficiamos ao CNJ, às corregedorias, ao magistrado, ao desembargador, de modo a tornar público a insatisfação daquele cidadão, daquele advogado, quanto à demora do processo. Nós conseguimos resolver
há poucos dias um processo através da central de acompanhamento que já durava 42 anos, um campeão. 42 anos tramitando. Pergunto, isso é culpa exclusiva do advogado? Não. É um sistema de justiça em que, pela falta de servidores, pela falta de magistrados, pela dificuldade na prestação judicional, passa a ser uma justiça de urgência, da liminar, do réu preso, dos alimentos, das tutelas e cautelas de urgência, em detrimento daqueles processos que requerem do magistrado um acompanhamento maior e uma instrução maior. Então, os processos que necessitam de uma cognição, de um conhecimento maior do fato, eles passam a ser colocados em uma prateleira de segunda análise e vão priorizar aqueles que dão uma urgência e uma cobrança maior. E vocês estenderam a lei da ficha limpa para essas eleições também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, para nós, não era uma preocupação em 2009. Como eu disse, eu fiz uma capacitação, no meu entender, experimental, para chegar à presidência da ordem. E isso faz com que a gente tenha um zelo muito grande para a nossa instituição. E a OAB, ela tem, por si só, pela sua formação, da forma como ela foi forjada ao longo dos anos, ela tem um caráter muito crítico, eu diria até ácido, com o poder público. E isso se demonstra no acompanhamento dos presídios, isso se demonstra no enveredar da OAB, na análise do sistema público de saúde, em vários temas, defesa do consumidor. Para que a OAB possa apontar o dedo, para que a OAB possa cobrar dos órgãos uma postura democrática, uma postura republicana, no meu entender, ela também teria que ter essa postura dentro de casa. Nós mudamos o regimento interno e mudamos para que incluíssemos o ficha limpa, que a OAB tanto cobrou dos partidos políticos o engajamento e mobilizou a sociedade no Brasil todo para a ficha limpa, mas internamente ela não tinha essa previsão. Na sua eleição, nós mudamos o regimento interno, criando concurso público para servidores da OAB, criando novas câmaras e um órgão especial para acelerar esse julgamento nas questões deontológicas. Nós incluímos, além do ficha limpa, a obrigatoriedade de que o processo eleitoral ele seja mais transparente, sem tantas festas, sem tantos almoços, sem tanta badalação desnecessária e impropositiva, porque você torna o processo um processo visível para a sociedade, mas vazio para a advocacia. Porque num almoço com 400, 500 pessoas, em que a picante disputa espaço com um baião de dois, dificilmente um candidato a presidente da ordem vai poder expor as suas propostas, as suas perspectivas. Então, nós tivemos a coragem de mudar o regimento interno e colocar o ficha limpa dentro do processo. Aqueles que se imaginam presidir a ordem e a utilizaram no passado em benefício próprio, em detrimento da instituição, ou aqueles que, ao administrarem, passaram a ter a qualificação de ficha suja, não poderão participar do processo da ordem. Isso é uma atitude corajosa, mas torna a OAB, eu diria até protegida, porque ela se torna muito mais republicana. Ela se torna protegida do ataque externo. Por quê? Muitos diziam, a OAB cobra concurso público para tudo, mas não faz. A OAB cobra ficha limpa para tudo, mas não faz internamente. Nós fazemos. Nós alteramos o nosso regimento, tornando a eleição propositiva, menos expositiva para a sociedade, porque o jornalista, a Solange Palhano, com o ar crítico que tem e que deve ter como jornalista, ela bem sabe que quantos, o próprio Jornal Estado e outros jornais criticaram a eleição passada da ordem, nós tivemos o absurdo de ter um candidato que fez uma feijoada para quase 10 mil pessoas e desceu de helicóptero. Quer dizer, o que isso contribui para o debate, para a discussão propositiva com a advocacia? Nós não. Nós queremos uma OAB em que o candidato a presidente ele vá ao encontro do advogado, que ele tenha essa permissão da advocacia para se expor suas propostas e concorrer lastreado num projeto de entidade melhor. Você acha que é mais difícil hoje ser candidato à OAB hoje ou no seu primeiro mandato? Eu acho que tem as duas. Eu tenho a experiência de ter sido presidente da Caixa e concorrer à presidência da OAB. Eu acho que das duas formas não há facilidade. Nós temos que convencer a classe de que o projeto é o projeto melhor para a classe. Eu tenho a felicidade de ter sido muito bem avaliado pela gestão na última pesquisa do IPESP. O IPESP fez uma pesquisa nacional, através do Conjur,
avaliando todas as gestões de OAB pelo Brasil. Nós tivemos uma aprovação da gestão em mais de 80%, o que permite para nós ter a certeza de que esse projeto está bem avaliado pela classe. Agora, isso é uma construção diária. A defesa das prerrogativas, por exemplo, Solange, nós há mais de 8 anos que a OAB não enviava aos advogados nada sobre prerrogativas profissionais. Nós chamamos a comissão de prerrogativas, mudamos o nome, que era a Comissão de Defesa e Assistência, para Comissão de Defesa das Prerrogativas. Criamos um manual de prerrogativas profissionais e remetemos para a casa de todos os advogados. O Estatuto da Advocacia, que é a norma maior, a Lei Federal 8906 de 94, ela foi levada à advocacia em grande quantidade e para o estudante. Você falou aqui do estudante, nós já imprimimos cerca de 30 mil estatutos, distribuindo gratuitamente com a classe e com os acadêmicos. Por quê? Porque nós queremos a nossa classe fortalecida na lei. Nós queremos que o artigo 7º, que trata das prerrogativas profissionais, ele esteja presente no dia a dia do advogado. Então, ser gestão ou ser oposição, vai depender muito mais de uma proposta para a categoria, de uma proposta para a classe. Qual é o seu projeto para o novo mandato? Você foi... Primeiro, lastreado naquela pesquisa que me referi, de que 76% dos advogados que ficam mais de 5 anos na advocacia vão nela permanecer, nós queremos fazer o fortalecimento dessa advocacia. Então, unificar OAB, CAAS e FESAC. Hoje nós temos 3 sedes, e essas 3 sedes têm um custo de 3 vigias, 3 energias, 3 águas, 3 locais diferentes, dificuldade de estacionamento. Nós vamos unificar essa sede, mas não adianta só unificar a sede. Nós vamos otimizar os custos da instituição, reduzindo a anuidade de 50% até o 5º ano, obrigando o advogado a se capacitar na sua escola superior de advocacia. Nós temos aí dezenas e dezenas por mês de cursos presenciais e telepresenciais. Então nós vamos diminuir a anuidade em 50% para o jovem, advogado até 5 anos, vamos diminuir 25% para o advogado que tem mais de 5 anos, fazendo essa cumulação, diminuição da anuidade com capacitação. E nessa unificação das sedes, nós vamos criar uma grande central de serviço para a advocacia. Nós já tivemos no passado, Solange, um serviço chamado Biblioteca Virtual com Pesquisa Jurídica, que era o quê? O advogado, ao sair do fórum ou se encontrar com a parte, e ele queria agilizar o procedimento, ele ligava para a OAB, eu passava um e-mail, olha, eu queria uma pesquisa sobre o uso capião. Em meia hora, 1 hora, ele recebia lá uma pesquisa de jurisprudência, uma pesquisa de doutrina, que dava um norte ao advogado no momento do exercício da sua atividade lá no escritório, preparando a petição inicial, fazendo uma contestação. Esse serviço, infelizmente, acabou. Nós vamos trazer esse serviço de volta. Grandes salas de estudo para a advocacia, porque o concurseiro também é advogado. Ele está inscrito nos quadros da ordem, deve dela se utilizar e deve dela ter a tutela necessária para que ele possa ser aprovado depois no concurso. E isso é a contribuição da ordem, inclusive com a cultura jurídica, como o nosso juramento no momento em que prestamos compromisso perante a OAB para exercer a advocacia. Além desse serviço, nós vamos ampliar a presença da OAB em todas as comarcas. Nós já inauguramos 80 salas de apoio e eu quero, com a ajuda do advogado, da advogada que votará conosco, levar salas da OAB a todas as comarcas do Estado. Não importa o tamanho do fórum, o importante é que o advogado se sinta tutelado, se sinta albergado pela sua instituição. Então, são propostas ousadas, onde nós ampliaremos o serviço de ensino telepresencial. Antes, um advogado, Solange, que estava lá na Serra da Ibiapaba, ou que estava em Sobral, ou no Crato, ou em Iguatu, ou em Aracati, ele tinha que se deslocar até a capital para receber conhecimento jurídico, para requalificar a sua profissão. Processo civil, processo penal, prática, mudanças na legislação. Hoje, nós somos a única OAB do Norte-Nordeste a ter a cobertura total nas subseccionais.